Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos com mais um vídeo e com uma mensagem bíblica. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe dos nossos vídeos, coloque lá na sua opção, no sininho de notificações, a opção todos, para você receber todos os nossos vídeos. Se você gostar do vídeo, dê o seu like e propague a palavra de Deus, a mensagem das Sagradas Escrituras para a edificação de muitas vidas que estão precisando. O texto está em Marcos capítulo 14, versículo 66 em diante. Diz assim, a partir do versículo 66. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: "Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré." Ele, porém, negou: "Não faço a menor ideia do que você está falando", disse, e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada viu ali, começou a dizer aos outros: "Este homem com certeza é um deles." Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro dizendo: "Você deve ser um deles, pois é galileu." Ele, porém, começou a praguejar e jurou: "Não conheço esse homem de quem vocês estão falando." E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes." E começou a chorar. Mensagem muito forte, muito tremenda para a nossa edificação. Pedro era um apóstolo de Deus, um servo do Senhor, morreu de uma maneira muito triste. Morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele pediu assim, porque ele não se achava digno de ser crucificado como seu Senhor, que era o Senhor Jesus Cristo. Sendo que nesse momento Pedro ainda não tinha experimentado a pessoa do Espírito Santo, ele não era cheio do Espírito Santo, ele não era ainda preenchido com a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não era derramado sobre todas as pessoas, senão somente esporadicamente sobre os sacerdotes, sobre os juízes, sobre os reis e sobre os profetas. Então Pedro ainda não tinha experiência com Deus. Isso fez com que ele negasse Jesus. Vejam que as pessoas que estavam indagando dele estavam dizendo: "Você é um deles, você se veste como eles, você fala como eles, você é parecido com eles." E Pedro, ele em todo momento ele está dizendo: "Não sou eu, não sei do que você está falando." Olha, espraguejou e jurou de pé junto praticamente, dizendo: "Eu não sei de quem você está falando, eu não conheço esse homem, não sei quem é esse homem." E de repente ele lembra da mensagem que Jesus havia dito para ele. Quando eles estavam no Sinédrio, Jesus começou a dizer assim: "Olha, o Filho do Homem será morto. Olha, mas prestem bem atenção que o Filho do Homem vai morrer, mas vai ressuscitar ao 3º dia. Fiquem atentos com isso, acautelai-vos com isso." Pedro então vai dizer para Jesus uma mensagem. Ele vai dizer assim para Jesus: "Senhor, eu estou pronto a sofrer contigo." Aí então Jesus vai dizer para ele: "Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, Pedro." Ele disse: "Senhor, eu estou disposto a ir com o Senhor até a morte." E quando há o primeiro momento de adversidade, o primeiro momento em que ele deveria demonstrar essa profissão de fé que ele estava falando com Jesus, ele simplesmente não professa sua fé, ele nega a sua fé. Como que a gente aplica isso para os dias atuais? Como que a gente aplica para os dias atuais? A gente vai lá, recebe o batismo nas águas, professa a nossa confissão de fé, faz a nossa confissão de fé,
e o pastor vai lá com todas aquelas testemunhas e nos batiza. Quando há momentos de adversidade, o evangelho, ele tem esses momentos de adversidade. Existem momentos no evangelho que você vai precisar demonstrar fé. Existem momentos no evangelho que você vai precisar demonstrar amor. Existem momentos no evangelho que você vai precisar demonstrar fidelidade, sinceridade, santificação. Isso serão todos os dias, você vai ter essas experiências e você precisa manifestar. Olha Pedro falava como Jesus, andava como Jesus, mas Pedro não estava se comportando como Jesus. Porque Jesus, ele cumpriu a missão dele até o final. Ele fez aquilo que deveria ser feito. Mesmo lá no Getsemane, quando ele faz aquela oração, Pai, se puderes passar de mim este cálice, o Senhor passe, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Mas mesmo ali, naquele momento de angústia, de dor e sofrimento, onde os vasos da epiderme dele, da primeira pele, os vasinhos, começaram a se romper por causa da dilatação que eles estavam sofrendo, porque o coração dele estava palpitando, batendo muito aceleradamente. Jesus começou a suar sangue. Tamanha era a angústia, tamanha era o sofrimento que ele estava passando emocionalmente. Mas mesmo assim, ele não abandonou o seu propósito. Ele não abandonou a missão que ele tinha que cumprir. Pedro, na primeira oportunidade, foi uma das pessoas que saíram fora. Aí a gente vai julgar Pedro, vai dizer, como é que ele pode ter feito isso? Mas todos os dias nós somos tentados a fazer isso. Todos os dias nós somos tentados a negar a nossa fé. E negar a fé não é quando nós estamos diante de um policial ou diante de uma autoridade ou até mesmo de um bandido querendo provar, você é crente? Então prova que você é crente. Não. Provar a nossa fé é quando eu tenho que agir como Jesus e eu não ajo. Porque eu estou com medo do que as pessoas vão pensar, eu tenho receio de ser discriminado, eu tenho receio das pessoas terem preconceito de mim, eu tenho receio das pessoas não concordarem e me colocarem fora dentro dos seus meios de convívio social, porque eu sou um cristão, eu sou um servo do Senhor. Ou até mesmo eu não me comporto como um cristão porque eu acho que é uma coisa muito brega, uma coisa muito da antiga. Então nós negamos a fé. Nós negamos a fé. Foi exatamente o que Pedro fez. É claro que Pedro depois recebeu o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo e não negou mais a fé, foi preso algumas vezes, foi morto também. Mas ele, em um momento, como ele não tinha ainda a experiência do Espírito Santo na vida dele, ele simplesmente fraquejou. E nós? Nós andamos como crentes, nós falamos como crentes, mas nós precisamos nos comportar. As nossas atitudes, os nossos frutos, o nosso comportamento tem que ser também de crentes, de salvos em Cristo Jesus. Marcos, essa mensagem não serve para mim porque eu não sou cristão. Preste bem atenção. A sua vida está nas mãos de Deus. Você precisa se entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele domine a sua vida e que as suas características sejam semelhantes a dele. Sem Jesus não há salvação. Então essa mensagem serve para todos. Que a gente nunca deixe, jamais deixe de fazer aquilo que é certo, mesmo em meio à adversidade. Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 24 o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. O versículo anterior vai dizer assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não deixe o amor se esfriar em você. Não deixe que as adversidades mude o seu pensamento. Não deixe que as adversidades ou as coisas, o convívio social que você se encontra, mude a sua identidade. Você tem uma identidade. Deixe que essa identidade cristã esteja na sua vida estampada e que as pessoas conheçam você não só pela forma que você anda, não só pela forma que você se veste ou não só pela forma que você fala, mas pelo seu comportamento também de cristão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus,
Nós oramos nesse momento pela vida do teu povo que aqui se encontra, vendo este vídeo, analisando essa mensagem, testificando de que o Senhor é um Deus maravilhoso. Deus, nos ajude a suportar os momentos de dificuldade e não negar a fé, e não negar, meu Senhor, quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Deus, nós te pedimos isso para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, ó Pai. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios de Deus nessa hora, para que possam manter as suas vidas cheias da graça e com frutos do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos der graça. Amém.